Com o Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, o Vasco negociou de fato com 5 jogadores para o ataque. Eu digo negociou de fato para não colocar interesses, sondagens, né? Propostas que foram feitas ou então negociações que foram abertas. Tomás Coelho, do Atlético Paranaense, o Ramon Sosa, do Nottingham Forest, o Wanderson, do Internacional, o Brian Rodrigues, do América do México e o Bruma, do Braga, que foi para o Benfica. Então, que acabou recusando a proposta do Vasco, mesmo com a negociação bem avançada, para que o Bruma, o jogador de Guiné, mas que também tem nacionalidade portuguesa, viesse para o Vasco. Por que eu estou falando isso? Porque dia 28 de fevereiro, próximo dia 28, a gente tem o encerramento da janela de transferências, a primeira. Até aqui o Vasco trouxe 3 zagueiros, o Maurício Lemos, que ainda não estreou, o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas, e um volante, o Tietê. E para o ataque não trouxe reforços. A gente tem hoje um guarda-chuva, digamos assim, no Vasco, que tem o Pedrinho, presidente, o Carlos Amodeu, que é o CEO, o Marcelo Santana, executivo de futebol, e o Felipe Maestro, que é o diretor de futebol, né, o que faz a ponte aí ao elo entre o elenco e a diretoria. Bom, a gente tem visto já circulando burburinhos internos da política do Vasco de cobranças ao Marcelo Santana, né, ou então cobranças ao Pedrinho pelo trabalho do Marcelo Santana. Isso aí não sou eu que estou dizendo isso, né? Isso internamente está acontecendo na política do Vasco, porque a gente tem 4 nomes fortes no futebol para trazer reforços, né? E até aqui o Vasco não trouxe reforços para o ataque. Ontem a gente teve aí uma clara recusa, com até o anúncio do Benfica pelo Bruma, o atacante. Por hora não há outros nomes no radar, a gente vai seguir, é claro, apurando e aguardando o Vasco fechar com nomes para o setor de ataque, que é uma carência desse elenco do técnico Fábio Carilli, Azevedo. Cara, é uma carência, é uma preocupação, porque na verdade só tem o Verratti, né, Gabriel? O Vasco só tem um centroavante, o Vasco praticamente não tem homens de velocidade dentro do elenco, até tem alguns, né? O Adson vai voltar de lesão, eu acho o Adson um excelente jogador, o DVD ajudaria, mas vai demorar um pouquinho a retornar, e aí sobram Alex Teixeira e Jean Davi. O Jean Davi nem relacionado no último jogo foi. O Alex Teixeira não me parece passar a confiança necessária para ser um jogador, uma peça útil ao longo de todo o ano. E aí a gente cai naquela situação de nem tanto limitação financeira, né? Porque, sejamos sinceros, no caso das contratações do Brian Rodrigues, das tentativas de contratações do Brian Rodrigues e do Bruma, o Vasco teve a grana para injetar. Aí é o que a gente vem falando. O Vasco ele precisa ultrapassar algumas barreiras para contratar um grande jogador. A primeira é a barreira financeira. Aí o Vasco consegue ultrapassar, oferece uma boa grana pelo Bruma, oferece uma boa grana para o Brian Rodrigues, só que aí você esbarra em outras situações. No caso do Bruma, surge uma proposta do Benfica. Aí você convenceu o cara a vir ao Brasil jogar no Vasco, fica mais difícil. O cara já está estabelecido em Portugal. Outra coisa, o Vasco não está hoje entre as principais equipes do país. O Vasco não é um clube que entra na temporada cotado aos títulos. E aí o jogador provavelmente bota isso na balança também. Não é fácil realizar grandes contratações hoje num cenário de Vasco da Gama ou num cenário parecido de outros clubes que estão ali cotados a um meio de tabela, clubes que não têm, pelo menos nessa altura da temporada, um protagonismo tão grande. Tem que ter o tal do projeto que encante o jogador, e isso não é tão simples assim. É óbvio que eu cobro aqui da direção do Vasco criatividade do mercado, e é preciso que todos os que compõem o departamento de futebol consigam montar estratégias suficientes para que grandes jogadores topem o desafio de começar a montar um time forte no Vasco. Só que na prática não é tão fácil quanto na teoria. Eu posso falar aqui, mas esbarrar na vontade do jogador, esbarrar hoje na falta de peso da equipe do Vasco, acaba sendo uma realidade muito ingrata. E aí a janela vai andando, o teu plano A não dá certo, o teu plano B não funciona, o teu plano C não funciona, e daqui a pouco você tá no plano D, no plano E, no plano F, e aí a qualidade já não é de repente aquela que você precisaria. Isso não muda o fato de que a gente tem que seguir cobrando. O Vasco precisa de um centroavante para brigar com o Verratti, precisa principalmente de atacantes de velocidade. Vamos lá, para falar mais um pouco do embarque do Vasco. Um detalhe interessante é de que o Pedrinho, presidente, e o Marcelo Santana, diretor executivo de futebol, não viajaram para Brasília, junto com o elenco. O Marcelo sempre vai. É o Marcelo Santana, diretor executivo de futebol. Só que assim, internamente, ele vem sofrendo pressão por conta da não contratação de pelo menos um atacante. O Vasco teve 5 negociações por atacantes
E as 5 melaram, né? As 5 não se concluíram em contratação. E assim, a janela para contratações se encerra no dia 28, no fim desse mês. Então, há uma necessidade nesse setor. Até falei do Alex Teixeira, por exemplo, que não deve ser titular amanhã. Mas assim, não há tantas opções para o setor de ataque. Opções confiáveis. Vem sendo um problema. O Adson deve voltar ao longo do mês, mas está um tempinho sem jogar. Tá desde agosto do ano passado. O David ainda só lá para junho, julho, só para o meio do ano. Então, é um setor carente. E aí só um ponto importante, porque lembrando que o jogo de amanhã em Brasília, porque foi vendido no início do ano passado pela 777, foi aquela mesma conversa do jogo contra o Palmeiras, lembra? No ano passado no Campeonato Brasileiro, o torcedor vai se lembrar que o Vasco estava numa sequência interessante, mas aí o jogo foi para Brasília porque já tinha vendido. E aí o jogo de hoje também, ou seja, um ano depois. Enfim, sobre o Marcelo Santana, tem pressão política e também cobrança da torcida nas redes sociais, a gente tem visto isso. Muito pra cima do Marcelo Santana, diretor executivo de futebol. Hoje, por exemplo, e aí um outro detalhe, o Pedrinho fechou o Instagram dele. Quem não segue o Pedrinho não consegue acessar o Instagram do Pedrinho, porque ele fechou por conta de mensagens que a torcida vinha mandando de cobranças nas redes sociais do presidente Pedrinho. Há então essa cobrança interna e também externa por conta da ausência de um atacante. É um elemento nesse início aí de temporada pro Vasco ter que lidar. Não queria trazer o Bruma? Não queria trazer Brian o Bruma? Rodrigues? Se o Vasco tá investindo nesses caras, tem possibilidade de investir nesses caras, tem condição de trazer alguém, cara. Eu também acho. Mas eu acho que, assim, isso aqui ainda vai ficar no achismo, porque assim, desde que sai o 777 do Vasco, o Pedrinho tá fazendo aí manobras financeiras que são muito complicadas, cara. Eu tinha certeza que o salário ia ficar atrasado até o final do ano. Parece que o Vasco conseguiu cumprir todos os compromissos, pelo menos até o final da temporada. No ano passado eu tinha escutado de gente de lá de dentro e, cara, terminar o ano com todos os esforços que o Pedrinho tá fazendo administrativamente, vamos conseguir. Ano que vem precisamos vender, foi isso que eu escutei. E tá tentando. Mas não vendeu. Mas ao mesmo tempo tem que tentar. Vendeu, não dá pra... Mas cara, é muita coisa. Ao mesmo tempo ele tem que tentar vender, ele tem que contratar, você renegociou algumas dívidas, tem dinheiro entrando de patrocínio, tem dinheiro entrando de bilheteria, sócio-torcedor, mas é pouco, tem dinheiro entrando de televisão, tem um novo acordo, o Vasco tá em uma das ligas. Sim, mas eu acho muito... Não é suficiente pra você competir com times que tem os mecenas. Até pra antecipar essa grana aí, gastar tudo agora, daqui a pouco vai estourar. Mas vamos lá. Não é suficiente pra você competir com Botafogo, Flamengo, Palmeiras, mas é suficiente pra você trazer um atacante, Cantaré. Cara, pode ser. É um atacante só que a galera quer. Precisa, um atacante. cara, e precisa muito. Só o Verratti não vai dar conta da temporada toda. Mas, e assim, o Alex Teixeira... Mas você não acha que a galera não tá jogando bem? A galera não tá entendendo que o problema financeiro do Vasco ainda é enorme. A galera tá entendendo. Continua o mesmo desde que foi vendido. A galera tá entendendo, mas e a galera... o Pedrinho tá correndo pra tentar galera... ir passando um mês, depois um mês, até vender o clube. Mas isso, a galera, mano. Acho que é muito difícil pedir paciência pro torcedor do Vasco, né? Paciência não, vai demorar mas muito tempo, né? Isso acontece. Tá O problema é que a realidade é essa. Falar em reestruturação, são 10 anos falando em reestruturação, Mas, cara. se você falar, com todo o respeito, você falar hoje, Vasco vencer a Copa Sul-Americana. Cara, o ano, pelo que eu tô vendo, é um ano que eu acho que o Vasco, como mostrou no passado, consegue, fazendo um bom ano, não correr risco de rebaixamento. De repente avançar na Copa do Brasil. Semifinal da Copa do Brasil. Foi, eu acho que foi além do que poderia, inclusive. Eu acho, inclusive, que o time titular do Vasco é um time competitivo desde que tenha um atacante. É o que falta pro time titular do Vasco ser um time competitivo. Um atacante pra jogar com o Verratti. Não pode ser o Alex Teixeira. Mas, cara, pra temporada vai ser no limite também. Porque, não ter um time titular competitivo não quer dizer que você vai chegar... Você precisa de banco. Sim. Precisa de banco, cara. Precisa de jogadores... o Coutinho vai jogar 38 rodadas no Campeonato Brasileiro? Não vai, mas tem o Payet. Tem, mas... É o reserva do Coutinho hoje. Um dos dois se lesiona... Tem um outro. Essa posição é o menor dos problemas, cara. É aquele o problema do Vasco é o ataque. O Verratti não pode se machucar. O Verratti não pode se machucar.